Olá, tudo bem? No programa novamente dessa semana a gente vai ver uma entrevista com a Lorena Chaves. Ela participou do programa Ídolos e a Gabi Almeida foi lá conversar com ela. Também tem uma entrevista aqui com o Wilson Barros, um jovem muito talentoso, está lançando seu CD e tem uma história de vida incrível que você vai gostar de ouvir. Além disso, nosso quadro De Frente com o Gabri, ele, o anjo que pergunta tudo e não deixa nada passar batido. Também tem um Pergunta para o Cabalau, onde você tira suas dúvidas e, claro, a nossa reflexão. Tudo isso novamente que está começando agora. Novamente. E na nossa entrevista de hoje aqui no Novamente, a gente vai conversar com um cara que tem 20 anos de idade e tem uma história de vida bem interessante. Ele começou a usar droga aos 7 anos de idade, mas depois de muito tempo numa vida de escuridão e muito difícil, ele encontrou Jesus e através da música ele tem levado um pouco desse testemunho. Wilson Barros, tudo bem, Wilson? Tudo bem, Davi. Bem-vindo ao nosso programa, viu? Mas O sua história prazer é todo meu. é essa mesmo? 7 anos de idade você começou a usar droga? Como é que foi isso? Começou na verdade, começou com 6 anos de idade, não já usando droga, né? Saí para ir vender coisas na rua, em São Paulo. Nós vivíamos uma situação não muito boa, eu e minha família, a gente morava numa pensão, eu, minha mãe e meu pai. E para ajudar em casa, eu tive que vender suquinho, bolo na rua, né? Lá chama-se geladinho. Então, nesse espaço de tempo aí, eu conheci algumas amizades, né? Pessoas, outros guris na rua, uns pequenininhos lá. Eu nesse tempo era bem menor e comecei a cheirar cola. Nesse tempo rolava muita cola, entendeu? Era cola. E aí eu comecei a experimentar, e comecei a cheirar e daí não voltei mais para casa. E aí ficou quanto tempo nessa vida? Aí eu passava... Você ficava na rua, passava dias na rua, era isso? A primeira vez eu passei 1 mês longe de casa. Aí a mãe saiu colocando anúncio, delegacia, até no IML, atrás de mim, eu não achava. Aí o Conselho Tutelar me encontrou, levou para casa. Aí chegando lá eu já tinha me tornado um dependente mesmo, dependente químico. E aqui em São Luís, quando você veio para cá, você voltou para cá com quantos anos? Voltei para cá já estava com uns 13, não, já estava com uns 14 anos. 13, 14 anos tava. E aí nessa época foi uma porta de entrada para outras drogas também, né? Bom, eu vim para casa, fiquei firme dentro de casa, estava indo para a igreja, mas sempre sentindo aquela vontade de usar de novo, das amizades, das aventuras, porque lá em São Paulo nós vivíamos muito de aventura, surfando em ônibus, em trólebus, em trem, assim era uma vida arriscada, né? Bem arriscada, a gente viajava de Santos ou de São Paulo para Santos, no mesmo? trem cargueiro, assim a gente gostava dessas aventuras. E aí quando chegou aqui, podia sentia a falta da aventura, da adrenalina. Logo lá era capital, né? É uma metrópole muito grande. E aqui já em São Luís Cidade menor, né? Cidade menor, né? Não tinha as aventuras que tinha lá. E aqui já é totalmente diferente. Aqui o pessoal não era muito bom para pessoas na rua, já discriminando, totalmente diferente. Pediam dinheiro e vai trabalhar, vagabundo, não sei o que, aquela coisa. Lá em São Paulo as pessoas eram mais solidárias? Mais solidárias. Mas você acha que o fato de você ser criança também não mexia mais com as pessoas? Também, né? Também. Assim, até várias vezes eu fui adotado por pessoas e ficava com eles e tal, e quando eles falavam em pegar documento para adotar, eu fugia, deixando um furo, né, na casa. Eu levava o que eu podia levar, celular, dinheiro, o que eu achava, eu levava para usar droga. E aí aqui em São Luís, quando que você saiu de casa e decidiu ficar na rua mesmo? Com quantos anos, mais ou menos? Porque assim, eu já não estava mais adaptado em casa. Já não me adaptava mais em casa, na verdade. Eu não conseguia, chegava em casa, sentia falta, voltava para a rua de novo. Até porque assim, eu era revoltado com minha mãe. Minha mãe me deu quando eu era pequeno. E aí eu fiquei jogado na mão de um e de outro. Hoje eu entendo e perdoei minha mãe, né?
Porque ela me contava que não teve condição de me criar, então Tinha feito isso por uma circunstância, uma circunstância, exatamente. Então, se era para passar fome junto com ela, ela preferia me dar para uma pessoa que tivesse condição de me criar. Então, eu não entendia isso, porque ela criou meu irmão e não me criou. E aí, com uns 15 anos de idade, descobri que o meu pai verdadeiro, que o meu pai não era o meu pai verdadeiro. Então, já foi mais um abalo para minha vida, assim. Eu tinha a mente muito fraca para essas coisas. E aí eu fiquei mais revoltado ainda. Aí foi pra rua. Fui pra rua de novo, fui... Que tipo de droga você usou aí na sua adolescência aqui já em São Luís? Aqui já em São Luís eu usei a maconha, eu usei o crack. Lá em São Paulo eu já usava maconha. Mas aqui eu comecei a usar o crack. Você tinha dinheiro como pra comprar maconha? Aqui... Ou lá também? Como... Lá eu pedia e ganhava, né? Mas aqui eu já comecei a praticar furtos, roubo, essas coisas. Fui pego alguma vez pela polícia? Fui pego, uma vez eu fui pego na loja americana. Eles me pegaram com um monte de CD original que eu tinha pego lá, furtado. E na saída um segurançazão. Hoje em dia você fala desse seu passado tranquilamente? Serve como testemunho, você enxerga isso como uma transformação que Deus fez na tua vida? Bom, eu enxergo dessa forma, que Deus me libertou, me transformou. Você não tem vergonha de falar disso? Não tenho vergonha, porque, assim... vergonha, né? Eu tinha quando eu estava lá no mundo. E hoje, assim, na presença de Deus, muitas pessoas têm sido impactadas com o meu testemunho de vida. E aí quando você teve esse encontro realmente com Deus, assim, quando que você decidiu sair dessa vida? Eu já tinha passado por várias situações, já tinha apanhado, já tinha batido, já tinha sido ameaçado. Eu caí tanto preso, assim, não preso para ficar, mas... como era de menor, não ficava. Sim. Então eu caí tanto assim detido que o delegado olhou para mim e disse assim: mais uma vez, olha, a próxima vez que você cair aqui, nós vamos te mandar para o centro de trilhagem lá em Pedrinhas. Aí eu me preocupei, né? Eu já estava chegando já aos 18 anos, ia ficar esquecido lá. Então, assim, as coisas começaram a ficar muito ruins para mim. E eu disse assim: Senhor, eu lembro que uma vez eu estava dormindo na Caixa Econômica, lá na Praça Deodoro. Na porta do banco. Na porta do banco. E eu disse assim: Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, me tirar dessa vida que eu vivo, que eu tenho levado aqui na rua, se o Senhor me dá mais uma chance, eu vou ser uma outra pessoa, vou ser um novo homem, uma nova criatura. E era uma sexta-feira, quando eu falei com Deus. Então, no sábado, já no dia seguinte, eu fiz uma outra oração. Falei: Senhor, me tira dessa vida, eu não aguento mais. Renova minha aliança, eu quero ser um novo homem. As pessoas não acreditavam mais em mim. E tu tinha essa consciência de que Jesus podia mudar a tua vida? Eu tinha essa consciência que só Jesus poderia fazer isso na minha vida e ninguém mais. Porque ninguém mais acreditava em mim. Então o único que poderia mudar a minha vida era Jesus. Então eu entreguei na mão dele: Senhor, a Bíblia fala em Salmos que eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Então naquela madrugada foi o que eu fiz. Eu elevei os meus olhos para o monte, pedi a Deus o socorro, clamei pela misericórdia, e o Senhor me respondeu na mesma noite. E como é que foi essa resposta aí? Foi algo bem interessante que aconteceu, né? Foi uma resposta imediata. Foi quase, incrível, né? Foi incrível. Foi uma experiência assim que eu nunca tive na minha vida, né? Foi a minha primeira experiência com Deus. Porque eu tinha acabado de orar, era meia-noite, no sábado. Quando deu 2 horas da madrugada, um rapaz me chamou. Eu estava dormindo para me tomar sopa. E aí eu fiquei olhando para um lado e para o outro e não via ninguém, só via ele. Fiquei até com medo. Poxa, 2 horas da madrugada, tomar sopa. Então eu falei: olha, eu vou, mas a galera aqui vai ter que ir também. Ele: não, pode chamar todo mundo aí. A gente chamou uma galera que estava dormindo ao meu lado, né? E a gente foi. Quando a gente chegou em frente ao Banco do Brasil, a gente estava na porta da Caixa Econômica. Quando a gente chegou ali em frente ao Banco do Brasil, tava, para minha surpresa, tinha um monte de carro, tinha Hilux, um monte de carro, uma caravana evangélica, sim, gospel. E eles estavam cantando, estavam louvando ali, estavam pregando, entregando sopa, roupa. E ali foi onde Deus, foi uma resposta de Deus na minha vida. Porque eu sentei, comecei a ouvir a pregação, comecei a chorar, não aguentei em ver um rapaz, um irmão louvando, estava gravando o CD dele, estava lançando, divulgando, e eu me lembrei de mim.
que um dia eu estava lá no altar, eu estava cantando, eu estava ministrando e outra hora eu estava naquela situação. Então desde aquele dia você decidiu mudar. Decidi mudar. E aí nesse seu processo, a música, ela te ajudou? Me ajudou muito. E aí, quando é que chegou o CD? Quando você decidiu fazer esse CD que está aqui? Esse trabalho... De todo o meu coração. De todo o meu coração. Esse trabalho saiu depois que eu concluí meu tratamento, né? Que nem eu estava falando. Eu estava lá, né, nessa caravana. Sim. Lá, o pessoal pregando e tal. Aí o pastor chegou, o irmão Abraão, e disse assim: irmão, você quer sair dessa vida? Ele e mais uma irmã que me conhecia. Aí disse assim: eu quero sim, isso é a resposta de Deus na minha vida. E então ele disse assim: nós vamos te levar para um centro de recuperação. Chegando lá, não tinha, como é que se fala? Não tinha vagas. Então eu fiquei preocupado e tal. Ele: não se preocupa que você não vai voltar para aquela vida. Nós vamos conseguir uma outra vaga em outro lugar para você. Então eles arrumaram para mim num centro de recuperação CRE, que é da Comunidade de Vida, né? Sim. E assim, é um projeto abençoado que tem resgatado muitas vidas. Então eu fui para lá, não tinha nem vaga para mim lá também. Eu fui dormir dentro do container lá e não tinha vaga na casa, então fiquei lá dormindo no container. Eu queria me recuperar, eu queria sair daquela vida. Então, assim que Deus foi trabalhando na minha vida. E aí o CD, quando você gravou? Quando eu concluí meu tratamento, que eu saí do CRE, eu passei 9 meses no CRE, me recuperando, me tratando lá. A gente levantou uma banda, o Ministério de Louvor estava liderando, era só ex-dependentes químicos, pessoas que tocavam, que tiveram uma vida e que caíram também. Sim. E todos que chegavam abraçavam e a gente formou um grupo abençoado. A gente saiu, fomos tocar no Piauí, tocamos por vários lugares aí. Mas só que Deus agitou as águas e eu concluí meu tratamento e fui morar lá em Marabá, já somando na obra de Deus, mas ainda em observação. Já tinha concluído, passei por psicólogos e fui lá para Marabá, passei mais 8 meses lá. Certo. Então foi onde eu decidi voltar para São Luís para investir no meu trabalho, que era para gravar o CD. Wilson, então tá aí o CD De Todo Meu Coração que tá lançando. E eu queria que você tocasse uma pra gente. Quero agradecer você ter vindo aqui novamente. O prazer é todo meu mesmo, o convite aí. A gente ficou muito feliz de você ter aceito o nosso convite, de estar aqui com a gente. E vamos encerrar aí pra fazer uma música então pra gente? Com certeza. Vou cantar uma canção que chama-se Por Amor, né? Que é sua? Que é da minha autoria. Essa canção foi... só antes de tocar uma música. Tem uma música aqui que é romântica, né? Romântica. Por que você fez uma música romântica no seu CD? Quero saber. Não, assim, essa canção foi num momento assim muito especial, né? Eu conheci uma garota e a gente começou a namorar. Casou? Não casou. A gente namorou 4 meses só. A gente namorou 4 meses. Então, eu fiquei assim tão apaixonado por ela, assim, aquela coisa toda, e eu acabei... Fez uma música. Fazendo uma música. Mas tem o nome dela na música? Não. Aí tu vai usar pra um outro, então... Em momento nenhum eu coloquei... Não pode nem cantar pra próxima namorada, Não, né? assim, em momento nenhum eu não coloco o nome, pra nem... não perder o repertório, pra não perder o repertório. Tá, assim, na verdade, todas as pessoas, assim, da maioria que eu já namorei, assim, já foi meio sapequinha, né? Já foi um pouco... Já foi um pouco sapeca, agora que eu meio que tem mais, graças a Deus. Mas assim, ela sabe que era pra ela essa música? Era pra ela. Ela sabe disso? Eu disse assim, olha, eu falo no telefone, olha, eu vou... Hoje mesmo eu vou fazer a tua música. Ela, é mesmo, tal, aquela coisa. Acho que ela não gostou da música e terminou o namoro, foi isso? Não foi isso. Eu não sei, eu viajei, fui pro Marabá, cumpri uma agenda e quando eu cheguei ela não quis mais namorar comigo. Aí fazer o quê? É assim mesmo, né? A vida continua. Eu já fiz muitas músicas românticas, assim, me apaixonar e fazer, e depois não dá certo. Eu até disse assim que eu não vou mais, quando eu conhecer assim, a pessoa... não vai mais fazer música. Tipo, a minha namorada atual, eu não vou mais fazer música, porque eu faço e termino. Então, deixa pra lá. Então você vai fazer pra alguém que você se apaixonou, que é pra vida toda, pra Jesus, né? Esse daí gostou dessa gostei, essa daí foi então, boa. Rapaz, vou até usar isso daí pra fazer uma música também. Bom, São seus de trabalho, né? Música de trabalho, a gente tem cantado muito nas igrejas, que é Por Amor. É uma canção muito linda mesmo, que fala de sacrifício, que fala do que Deus passou e fez por nós, entendeu? De ter derramado seu sangue naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui para adorar e exaltar o nome dele, né? Começa assim. Oh,
deixou sua glória para morrer por mim, se sacrificou por mim, pecador. Um amor tão grande assim nunca houve e não haverá, se livre sou. Foi por causa desse amor, oh, não há outro, não há outro, não haverá, não, não, em nenhum lugar, não há outro, não, 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 não há outro, não haverá em nenhum lugar. Muito bom, linda canção. Parabéns, Obrigado. sucesso pra você, viu? Novamente. Gabi Almeida já tá aqui comigo. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo bom. Nossa repórter foi lá conversar com a Lorena Chaves, que foi uma participante do Ídolos e teve aqui em São Luís, né? Isso, ela esteve aqui em São Luís, fez um show no Teatro João do Vale e ela ficou em 6º lugar no Ídolos em 2008. Aí você foi lá bater um papo com ela? Isso, conversar sobre a carreira e ela se converteu. Falar um pouco da conversão dela. Isso aí você vai conferir na reportagem. Então nós vamos conferir agora. Galera, eu estou aqui nos bastidores do show de Lorena Chaves. Isso mesmo, Lorena Chaves participou do programa Ídolos em 2008 e agora ela está aqui em São Luís para fazer um show maravilhoso. E eu vou conversar um pouquinho com ela, vai bater um papo com a gente, contar sobre a conversão dela. Isso mesmo, ela se converteu há uns 2 anos atrás e para você saber mais sobre ela, sobre a vida dela, a trajetória dela, fique ligado agora no nosso programa novamente. Venha comigo. Por não conhecer aquele que pode fazer todas as coisas. Oi, galera, eu estou aqui com a Lorena Chaves. Tudo bom, Lorena? Tudo bem, você? Lorena, é a sua primeira vez aqui em São Luís? Minha primeira vez em São Luís. Na verdade, já fiz uma escala aqui, mas só conheci o aeroporto rapidinho. Ah, é isso que eu já ia te perguntar. Tu não deu tempo de conhecer nada? Não deu tempo de conhecer nada, mas hoje eu dei uma rodada assim de carro. Tava chovendo, mas deu para ver algumas coisinhas legais. Tá certo. Lorena, a gente não pode deixar de te perguntar, eu acredito que muita gente pergunta, mas é uma coisa que é curiosa para as pessoas que estão assistindo. Como é que foi para você participar do programa Ídolos? Foi uma experiência muito legal, né? Faz bastante tempo, né? Foi 2008. Mas foi um divisor mesmo de águas, assim. Eu acho que eu pude começar uma carreira de verdade, profissionalmente, porque antes eu só brincava de tocar. E depois da minha participação lá, eu acho que eu comecei a levar mais a sério esse negócio de música e tal. Mas foi muito legal, foi uma experiência sensacional. E tem pessoas que começaram a me acompanhar nessa época que até hoje acompanham a carreira, como é que tá, o disco que saiu, as músicas. É muito legal. E assim, quem que você inspira para compor suas músicas? Para compor, tipo assim, o tipo de composição eu acho que é bem minha, assim. Eu acho que eu pego inspirações de várias coisas, eu não sei dizer quem. Mas musicalmente, assim, para esse disco, que tem 1 ano, vai fazer 1 ano agora em abril, tem muita influência de MPB, muito Los Hermanos, Lulu Santos, algumas coisas de Marisa Monte, algumas coisas gringas que eu escuto. É mais isso. Eu falo porque eu até recebo isso das pessoas, né? Você tem influência disso, daquilo e tal. Tem uns metais, então a galera fala muito dos Los Hermanos e tal, que é uma banda que acabou, mas eu gostava muito, continuo gostando. Agora, de composição, de escrita, não sei te dizer, eu acho que sou eu mesmo.
E Lorena, a gente sabe que foi pouco tempo que você se converteu. Sim. Eu queria falar para você falar um pouco como é que foi esse processo. Quando é que foi? Foi legal, foi legal, foi muito bom. Foi diferente, assim, uma experiência única. E estava contando pro amigo ali sentado ali hoje, pro Alberto, como tinha sido essa experiência há 3 anos e pouquinho atrás, assim. Mas mudou a minha vida por inteiro, assim, mudou a minha forma de compor, crer em Deus, assim, eu não cria, né, antes, então não tinha isso dentro na minha vida. Hoje eu carrego esse estilo de vida por onde eu for, estando com pessoas ou sem pessoas, dormindo, acordada e sozinha em casa. É um estilo de vida, né? Então foi uma experiência marcante que vai durar por toda a eternidade agora, né? Então são muitas coisas para ser ditas. Então, Lorena, eu queria te agradecer, tá? Muito obrigada. Espero que dê tudo certo, que Deus te abençoe. Amém, obrigada. Vocês vão ficar pro show, né? Vamos sim. Então tá, galera, novamente é isso aí. Até a próxima. Muito bacana a entrevista com a Lorena Chaves, que o show foi muito bom também, né? Foi ótimo. Gabi, aí nossas redes sociais já estão movimentadíssimas. Pois é, as redes sociais já estão movimentadíssimas. E o Israel Almontes mandou um recado. Ele disse, manda um abraço pra galera do Piauí, principalmente para Picos e Teresina. Então tá aí, ó, Teresina e Picos, o Israel mandando um alô aí. Um abraço pro Israel também. E também um abraço para o Danilo Jorge Castro, que mandou um alô aqui na nossa fanpage. Danilo, você também quiser deixar o seu recado, pode ir lá na nossa fanpage. Programa Novamente no Facebook e no Instagram, @Programa Novamente. Todos os contatos do programa são Programa Novamente, né? O e-mail... Canal no YouTube. Canal no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Programa Novamente. É só seguir, curtir tudo lá. E daqui a pouco também, em breve, quem sabe, nós vamos ter umas promoçõezinhas aí para quem tiver nossa página e tal. Gabi, agora a gente vai conferir o seu xará. É o Gabriel. Vamos lá. De Frente com Gabriel. É um quadro muito especial. De frente com Gabriel é o quê? Um personagem da Bíblia vai lá e Gabriel, que é o anjo da comunicação, vai perguntar tudo, não deixa passar nada. De Frente com Gabriel. Ele era perseguidor, matador e se tornou apóstolo de Cristo. Saulo, que agora é Paulo, que mudança é essa de nome? É algum transtorno bipolar? Na verdade, Gabriel, é porque Saulo remete ao rei Saul. E eu não queria ficar remetendo ao rei Saul. Então, Paulo também é um nome romano, né? Mais chique, mais pomposo. Então, mais interessante Paulo, achei bem bacana. A sugestão do Senhor Jesus foi ótima, adorei. Foi ele que sugeriu? Não foi não. Não me lembro. Paulo, o seu espinho na carne, você nunca tentou tratar com acnase? Não, Gabriel, na minha época não tinha acnase. Mas pomada minâncora já tinha, não já? Com certeza. Minâncora me disse não, 80 anos de minâncora. Paulo, a estrada de Damasco te traz más recordações, né? Você caiu, ficou cego durante 3 dias. O que você viu durante esse tempo? Já. Paulo, você e seu amigo Silas foram presos em Filipos. Ou seja, Silas se lascou total quando decidiu viajar com você. Agora, as prisões se quebraram, houve um terremoto quando vocês começaram a cantar, não foi isso? Foi isso mesmo, Gabriel. Quando a gente estava preso e aí a gente começou a cantar e de repente um terremoto aconteceu. Mas será que vocês cantam tão ruim assim ou foi aquela música da Damares? Qual música? Terremoto. Canta um pouquinho dela aí. Eu não sei. No Apocalipse está na terra. Eu não sei cantar de Gabriel. Paulo, ainda sobre o terremoto.
quando vocês estavam na prisão, foi esse terremoto que quebrou tudo e vocês fugiram, é isso? Exatamente, Gabriel. Quando aconteceu o terremoto, todas as correntes, tudo se quebrou e a gente conseguiu correr e fugir dali. Mas se fosse em Pedrinhas, não precisava nem de terremoto, né? Inclusive de novo? Paulo. De novo. Paulo. Putz, de novo. Paulo, ninguém sabe ao certo quem foi o autor da carta aos Hebreus. Muitos estudiosos dizem que foi você. E a gente quer saber, Paulo, você escreveu a carta aos Hebreus? Bom, Gabriel, isso é uma curiosidade que muita gente tem há muitos séculos. Então, para você e para o seu público, eu vou revelar. Na verdade... A reflexão de hoje está lá em Romanos 12, versículo 2, e diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse programa foi pensado e inspirado nesse versículo. A gente quer fazer algo diferente, algo novo, principalmente para um cristão que pensa, um cristão que tem uma mente que reflete, que tem uma mente nova, aberta, como Jesus quer que a gente seja. Então, existe um padrão nesse mundo, existe um molde que está aí disposto para aqueles que quiserem entrar, para aqueles que quiserem tomar essa forma. Mas aí Paulo adverte dizendo assim, olha, vocês não podem tomar a forma que está no mundo. O mundo tem esse padrão, ele tem esse estilo de vida. Mas vocês que são cristãos, vocês têm que mudar através da renovação da mente. Uma mudança verdadeira, uma mudança genuína, ela começa por uma mudança de pensamento. Então, uma mudança verdadeira, você primeiro precisa mudar a sua mente. Não é só uma mudança motivada por alguma circunstância, alguma atitude que você decide mudar, mas é algo que é para a vida toda. E a vida cristã ela é assim, você decide viver um estilo de vida. E é isso que a gente quer propor para você e mostrar para você através do Novamente. Tirar toda a religiosidade, porque a religião ela é um conjunto de regras que o homem que fez para tentar se aproximar de Deus. Mas o cristianismo não, o cristianismo ele é feito de princípios que realmente nos aproximam de Deus. Então aqui a gente está se desprendendo de todas essas coisas e se fundamentando mesmo nos princípios cristãos. E é isso que a gente vai querer compartilhar com você durante toda a semana e toda sexta-feira. Quero que você guarde esse versículo aí, ó. Não tome a forma desse mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente. Através de uma nova mente, você vai experimentar coisas novas, coisas boas, perfeitas e agradáveis que Deus tem proposto para as nossas vidas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse Novamente. Nosso programa está acabando. A gente quer agradecer aos nossos parceiros, Arte Filme Produções, também para o Estúdio Bom Tom, nosso parceiro aqui, que ajuda a gente a fazer o Novamente. E claro, você também nas redes sociais, no YouTube, curte lá o nosso vídeo, dá o joinha, se inscreva no nosso canal e participe também das redes sociais, né, Gabi? Nosso Facebook, facebook.com/programa novamente, o Instagram, Programa Novamente. Então participa lá, curte as nossas fotos, compartilha, manda para todo mundo. Deixe seu comentário, sugestão por e-mail, programanovamente@gmail.com. E aí na semana que vem também, com um novo programa, a gente vai ler os seus recados, seus comentários lá na nossa fanpage. Uma ótima semana para todo mundo e até o próximo. Tchau. Novamente, novamente, novamente. Não há outro, não, 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 não há outro, não, não haverá.